Santo Deus, pelo Teu Espírito Santo, eu te peço que o Teu Espírito Santo venha falar conosco nesta noite através da Tua palavra. Que a Tua palavra, ó Deus, seja exposta com fidelidade. Que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo seja exaltado e glorificado. Que os nossos corações, ó Pai, venham receber a exortação e o consolo vinda de Ti. Eu te peço, ó Deus, perdão pelos nossos muitos pecados. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto no qual essa passagem ela está escrita é, como nós conhecemos, o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte, onde o Senhor Jesus começa a ensinar ali seus discípulos e todas aquelas multidões. E é interessante aqui, quando chegamos dentro desta passagem, por que será que Jesus proferiu estas palavras neste momento, na altura do Sermão do Monte? Ele já havia falado sobre oração. Até porque essa não é a primeira instrução para a oração dentro do próprio Sermão do Monte. Temos a maior ou dos grandes ensinamentos, talvez um dos mais conhecidos, a oração do Pai Nosso. O Senhor já havia ensinado. O que o Senhor Jesus quer nos ensinar? Ensinar novamente a orar? Ensinar a pedir? Pedir o quê? Calvino, ele diz a respeito da oração que não há nada melhor para nos levar à oração do que a convicção plena de que seremos ouvidos. E Deus nos ouve. Aí você pode, diante do próprio texto, indagar alguns questionamentos seus. Pedir e dar-se-vos-á. Mas eu tenho pedido tanta coisa e não tenho recebido. Por quê? O texto está escrito. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abrir-se-vos-á. Tem algo errado aqui. Porque eu tenho feito isso e parece que algo não tem acontecido na minha vida. Orei para passar num concurso, não passei. Orei para ganhar a Mega Sena e não ganhei. Tem gente que ora. Nós não estamos questionando a respeito destas coisas. Mas parece que o texto em si, ele traz algumas dúvidas em nossos corações, e o Senhor Jesus, ele irá trazer à luz ao entendimento dos seus discípulos a respeito do que é pedir e das dádivas que isso traz para as nossas vidas. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Precisamos nos lembrar que esta passagem, esse capítulo de número 7, o tema central no qual esse texto está inserido, diz respeito ao juízo, ao julgamento, a julgar o irmão a partir de si. Esse pedir e dar-se-vos-á, ele está intimamente ligado a esse contexto que nós iremos entender um pouco mais. Os primeiros versículos do capítulo de número 7 descrevem Jesus apontando o perigo de condenar os outros, evitando assim a amargura, o ódio que instala-se em nossos corações. Podemos ver ainda aí no capítulo de número 7 mesmo, do verso 1 até o verso de número 5, para que a gente possa entender mais lá na frente o que é pedir, o que é bater e o que é buscar. No capítulo de número 7, do verso 1 até o verso de número 5, diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio?
Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. A partir desse contexto vem o nosso texto, do ensinamento do Senhor Jesus a respeito do orar, do pedir e do bater, e de todas as dádivas que estão acarretadas ou atreladas a esses pedidos. Eu preciso entender que diante do julgamento de todas as coisas, o que nós fazemos? Nós julgamos as pessoas, julgamos o coração, onde só Deus pode julgar. E a partir daí começamos a criar em nossos corações raiva, amargura e tantas outras coisas. Para que isso não venha a acontecer, pois o Senhor Jesus já havia dito, não julgueis. Para que também não sejam julgados. Pois com o critério que você julgar, você também será julgado. Como é difícil na nossa vida não julgar as outras pessoas. Uma roupa que ela usa, um comportamento, uma atitude, seja ela o que for, nós já começamos a julgar e condenar essas pessoas e gera no nosso coração uma amargura, ódio, rancor e tantas outras coisas. Daí eu preciso pedir oração. Senhor Deus, me ajuda, porque eu sou rápido no julgar. Senhor Deus, me ajuda, porque eu sou rápido para condenar. Senhor Deus, me ajuda, porque eu, ao observar a vida de tal pessoa, as atitudes dela, gerou no meu coração amarguras profundas. Senhor Deus, me ajuda, porque eu tenho feridas no meu coração. Daí vem o pedido. Eu preciso aprender, para que eu não venha a julgar, para que eu venha a ter paz no meu coração e paz com os meus irmãos. Eu preciso orar, porque eu não sei orar como convém. Eu não sei orar. A palavra do Senhor Deus nos ensina. Às vezes julgamos, oramos para consertar o outro e o erro às vezes está em mim. Pois sou orgulhoso, sou duro. E esse pedido de oração, diferentemente da oração do Pai Nosso, diz respeito tão somente ao meu coração. Esse nosso texto, as promessas, elas vêm acompanhadas de 3 verbos interessantes aqui. Pedir, buscar e bater. Jesus explica suas promessas através de uma singela parábola, muito simples. Ele imagina uma situação com a qual todos os seus ouvintes estão familiarizados. Uma criança chega ao seu pai com um pedido. Se ela pede um pão, receberá algo parecido com pedra. Se ela pedir um peixe, o pai dará a ela algo nocivo, prejudicial àquela criança. Certamente não. Os pais, ainda que sejam maus, e nós somos maus. O Senhor Jesus já havia dito isso no versículo 1 até o versículo de número 5, porque nós julgamos as pessoas, julgamos o coração das pessoas onde só Deus pode julgar. E esse julgamento gera normalmente, ou muitas vezes, rancor, mágoa, difamação, fofoca e tantas outras coisas. Fruto do meu pecado, fruto da minha própria maldade. E diante disso eu olho para o Senhor Deus, Senhor, me ajuda. Porque eu sou mau.
eu sou mau. Me ensine a orar como convém. E o Senhor Jesus, sabendo de todas essas coisas, Ele traz esse contexto, esse ensinamento. O que Jesus está dizendo é que mesmo quando os pais estão fazendo o bem, ou seja, cuidando dos seus filhos e dando boas dádivas a eles, não deixaram de ser maus. Porque isso faz parte da nossa natureza. Será que muitos de nós hoje aqui não pecou ao trazer os seus dízimos e ofertas, sabendo que tem alguém, ou até eu mesmo, tenho algum problema com outro irmão? Senhor, me ajuda. Se os pais que são maus sabem dar boas dádivas aos filhos, quanto mais Deus, que não é mau, nos dará boas dádivas quando pedirmos. Diante das promessas, pedir e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Nos são levantados alguns questionamentos e precisamos entender a respeito, primeiramente, da oração. Vamos aprender um pouco da oração, o que a oração não é. E ao final nós iremos aprender o que devemos pedir para de fato receber e as portas se abrirem. Em primeiro lugar, a oração não é, entenda bem, a oração não é um inconveniente para Deus. Nós que somos maus, somos assim, estamos assistindo o jornal, ou assistindo futebol, ou assistindo alguma coisa que nos interessa, e vem a criança pedir, o que nós fazemos? Vai. Nos irritamos com isso, porque somos maus. Mas Deus não é assim. Este incentivo à oração não apresenta um quadro falso de Deus. Não implica que Ele precisa ser informado do que precisamos, ou ser intimado a conceder. O Senhor Jesus já havia nos ensinado isso. Está lá no capítulo 6, Mateus capítulo 6, do verso 31 até o verso de número 33, que diz assim: portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas estas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Ele sabe. Eu não preciso, muitas vezes, esperar o meu filho desmaiar de fome. Não, pede, senão eu não te dou. Ai, eu estou para morrer, me dá comida. Agora toma. Deus sabe. Deus sabe de todas as coisas. Porque Ele é bom. Isso nos leva a crer que as dádivas do Senhor, muitas vezes, não dependem dos nossos pedidos. Será que nós esperaríamos que os nossos filhos pedissem algo para poder dar? Claro que não. Quer um exemplo? Normalmente, fazemos assim. Servimos o café, o almoço ou o jantar. E quando está tudo posto à mesa, nós oramos agradecendo pelo que já está na mesa. Quantos aqui oram pelo pão de amanhã? Senhor Deus, amanhã o Senhor me deu o pão. Ele sabe que iremos precisar. E Ele nos dará graciosamente todas as coisas. O que Deus quer, meus queridos, como nós também, pais, queremos.
Deus espera que peçamos, não porque permaneça ignorante até que seja informado. Deus quer ter um relacionamento conosco. Deus está sempre pronto a nos ouvir, mas precisamos reconhecer a nossa dependência dele. É tão bom, você que é pai, hoje é o dia dos pais, né? Alguns receberam aí elogios, presentes, tantas coisas. É tão bom quando você está como você. Deus não é como você que está assistindo o seu programa predileto na televisão. Deus não é como você que quando está com sono não levanta da cama para alimentar os seus filhos. Deus não é como você. Ele está sempre pronto a te ouvir. E o que o Senhor Jesus é conveniente. Ele quer se relacionar, ele quer ouvir o seu filho. Em segundo lugar, na realidade parece que essas pessoas recebem sem oração exatamente as mesmas coisas que recebemos através dela. Obtêm o que precisam através do seu trabalho e não da oração. O fazendeiro consegue uma boa colheita trabalhando e não orando. A família consegue equilibrar o seu orçamento através do seu salário do pai, sem oração. As pessoas ao meu redor conseguem a promoção que eu orei. Senhor Deus, eu orei por essa promoção. E quem recebeu foi ele. Como é que pode? Talvez algumas pessoas tendem a pensar que isto prova que a oração não faz a menor diferença. Orar é perca de tempo. Porque eu estou vendo. Meus queridos, a oração ela não é desnecessária. Precisamos diferenciar entre as dádivas de Deus como Criador e as suas dádivas como um Pai. É realmente verdade que Ele dá certas coisas como colheitas, filhos, promoção, quer oremos ou não. Quem orou para estar hoje aqui? Quem orou para estar hoje aqui? Tio Silas, alguém mais? Mais um? Quem orou ontem pelo pão de hoje de manhã? Deus nos dá. Mas eu preciso entender que a minha relação com Deus é muito diferente. Ainda em Mateus capítulo 5, versículo de número 45, diz assim: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos, porque Deus é bom, até para aqueles que são maus. Deus é bom. Que Deus derrama sobre todos, precisa alimentar os seus filhos, graciosamente, sem pedir, dar a eles. Mas aquilo que recebemos de Deus é sempre bom, perfeito e agradável. Como eu vejo, como pastor, eu vejo muitas pessoas desesperadas por várias coisas. Desesperadas por casamento. E começa a orar, e o casamento não vem. E no desespero da agonia do seu próprio pecado, resolve casar. Pensa que é pão. E acaba mastigando pedra para o resto da sua vida. Porque Deus sabe dar boas dádivas aos seus filhos. Muitos crentes lutam.
Eu quero aquele emprego, eu quero isso, eu quero. E Deus, meu filho, isso é pedra. Eu quero, isso é pedra, meu filho. Isso vai atrapalhar a sua vida? Não, eu quero me formar nisso. Eu quero ganhar muito dinheiro. Isso é pedra na sua vida. E Deus até concede, para que você saiba o quanto é duro estas coisas. Deus é rico para com todos os que o invocam, diz a palavra do Senhor. O que na verdade o Senhor Jesus está incentivando a pedir em oração é algo que o mundo não pode ter. Como aumento de fé. Peça isso, peça sabedoria. E Deus dá. Porque tem certas coisas que, como filho de Deus, o mundo nunca terá. Nunca terá. Peça algo como perdão, como tem pessoas carregadas de amargura na sua alma e ainda ficam enxergando ou procurando felicidade na vida dos outros. Essas são algumas das dádivas que o Senhor Jesus nos ensina a pedir. Porque a oração não é desnecessária. O fato de que o descrente recebe sem orar aquilo que por meio da oração eu pedi, é porque Deus sabe que aquilo seria prejudicial para a minha vida. Aquilo seria um veneno, como uma cobra na minha vida. E eu preciso entender isso e agradecer a Deus, Senhor, muito obrigado, porque essa promoção não veio para mim, veio para Ele. Porque aquilo seria um mal na minha vida, seria um mal para a minha casa, seria um mal para o meu casamento. Quantas pessoas, quantas famílias hoje já não estão destruídas porque não entenderam isso? Porque aquilo que correu atrás foi pedra e veneno para a sua própria casa. Na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus nos ensinou que as dádivas da graça andam com o crente. Por isso ele já havia ensinado aos seus discípulos para orar pelo pão nosso de cada dia. Nós precisamos entender, meus queridos, que o Senhor Jesus não está proibindo orar, nem pedir. Peça, ore. Ore pela promoção, ore pelo seu casamento, ore por tudo. Mas se não vier, é porque aquilo era pedra e não pão. E seja feliz por isso. Esteja satisfeito com aquilo que o Senhor tem te dado. Não é assim com nossos filhos? Às vezes nossos filhos pequenos querem celular, querem tantas outras coisas. Recentemente eu estive na cidade onde eu nasci, fazia 33 anos que eu não ia lá. Lá em Tocantins. E havia acontecido um acidente muito trágico lá. O filho do prefeito, 16 anos, pediu uma moto. E o pai insistindo, dizendo que não. E o garoto perturbando o pai. Eu quero porque meus amigos têm, eu quero porque eu sou filho do prefeito, eu quero porque eu quero dar uma volta, eu quero porque eu quero me aparecer. E o pai, preocupado com a segurança do menino, por muito tempo disse que não. Mas o garoto completou 16 anos. Aliás, ia completar 16 anos no outro dia. E o pai saiu,
Isso é um fato real agora, recente. E o pai saiu, foi a uma loja e comprou a moto para o filho. Chegou em casa e entregou. E o fim, vocês já sabem. O garoto saiu em disparada e morreu. Era pedra. Mas o filho pensava que era pão. Por isso, meus queridos, a oração, ela não é desnecessária. Peça, e se não vier, esteja feliz. Em terceiro lugar, a oração não é improdutiva. Ela não é um incômodo para o Senhor Deus, como por vezes é para nós, aos pedidos dos nossos filhos. A oração, ela não é desnecessária, porque eu tenho que orar e pedir ao meu Senhor, porque eu entendo que todas as coisas que vêm na minha vida é fruto da graça e da bondade dEle, por isso eu peço a Ele. E em terceiro lugar, a oração não é improdutiva. Tiago, capítulo de número 4, versículo de número 3. Olha o que diz aqui. Pedis e não recebeis. Porque pedis? Como é que está escrito aí? Leiam todo o texto, por favor. Por que você quer ganhar na Mega Sena? Aí algumas pessoas espiritualizam. Não, eu vou dar o dízimo. Por que você quer tanto aquele emprego? Por quê? Você já parou para pensar nisso? Por que você quer tanto aquele emprego? Se o que você tem já é suficiente para a sua vida. Por quê? Para esbanjar em nossos próprios prazeres. Se temos o que comer. Não foi isso que foi ensinado? Está lá em Mateus 6. Se temos com o que comer, com o que nos vestir, devemos estar satisfeitos. Não é isso que a gente fala para os nossos filhos? Meus filhos, o que você quer mais? Tem casa, comida, roupa lavada, tem até mais do que precisa e ainda estão pedindo? Nós não somos assim, meus queridos. Precisamos aprender que a promessa de pedir e dar-se-vos-á, ela não é incondicional. Que bater e abrir-se-vos-á não é um abra-te sésamo. Porque se fosse, transformaria a oração em magia e Deus em nosso servo. Mateus 6:10 diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Essa deve ser a nossa oração. Senhor Deus, eu desejo esta promoção, sim, mas seja feita a tua vontade na minha vida. Porque eu sei que o que eu receber de ti é o melhor para a minha vida. Voltemos novamente à parábola que o Senhor Jesus nos ensinou lá em Mateus capítulo de número 7. Digamos se ao invés do filho lhe pedir pão e pedir uma pedra, você daria? Ao invés dele pedir pão, foi pai, quero pão, não, pai, eu quero uma pedra. Você daria? Tem pai que é mais mal do que mal, né? Daria só para... Você daria? Você daria uma cobra para o seu filho? Claro que não. Também Deus jamais daria alguma coisa que poderia nos prejudicar. Mas concluindo, conforme o texto nos ensina, o que devemos pedir, o que devemos buscar e o que devemos bater.
A resposta está no versículo de número 12. Nós olhamos o que a oração não é. Ela não é inconveniente para Deus, Ele está sempre pronto a te ouvir. A oração, ela não é desnecessária. Eu preciso pedir, porque eu reconheço que tudo o que tenho, cantamos aqui, vem do Senhor. Por isso eu busco a Ele. Mas o que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui? O que devemos pedir? Versículo de número 12 diz assim: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Que lei é essa? Mateus capítulo de número 5. Vamos lá? A partir do versículo de número 21. Quando o Senhor Jesus ele vai interpretar ali a lei, o que eu devo pedir, Senhor? A partir do versículo de número 21 até o versículo de número 48, eu vou fazer uma leitura, eu sei que ela é longa, mas preste muita atenção. Diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo, que todo aquele que sem motivo se irá contra seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão, estará sujeito a julgamento do tribunal. E a quem lhe chamar de tolo, estará sujeito ao inferno de fogo. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares que teu irmão não é você, que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta. Vai primeiro, reconcilia-te com teu irmão, e então, voltando, faz a tua oferta. Entra em acordo sem demora com teu adversário, enquanto está ele a caminho, para que o adversário não entregue ao juiz ou oficial de justiça, e sejas recolhido à prisão. Em verdade te digo que não sairás dali, enquanto não pagares o último centavo. Eu nunca matei ninguém, mas eu já odiei muita gente. O que eu devo pedir, Senhor? Conforme capítulo de número 7, versículo de número 3. 7, versículo de número 7. Eu preciso pedir a ajuda do Senhor. Você conhece alguém que tem alguma coisa contra você? Você tem falado de alguém? Meus queridos, eu preciso orar muito, porque não é fácil. Não é fácil amar o meu inimigo. Não é fácil amar quem fala de mim. Não é fácil guardar o meu coração para não pecar contra o próximo. É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando aqui. Peça essas coisas e eu te darei. Ainda, capítulo 5, versículo de número 27. Ouviste o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, o igreja bem alto, quem nunca fez isso? Senhor Deus, eu preciso orar, porque não é fácil, não é? Mulheres, quem de vós nunca fez isso?
Peça de Deus força e Ele nos ajudará. 29. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e lança-o de ti. Pois te convém que se perca um dos teus membros, e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Se a tua mão direita te faz tropeçar, corta e lança de ti. Pois te convém que te perca um dos teus membros, e não vá todo o teu corpo para o inferno. Também foi dito: aquele que repudiar sua mulher, ele carta de divórcio. Eu, porém, vos digo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe e a torna-se adúltera. Aquele que se casar com a repudiada cometerá adultério. Quantos novos casamentos tem aqui? Eu não sei. Eu não sei. Quantos? Quantos casais aqui dentro, nas suas discussões, a palavra separação já não apareceu? Eu vou me separar, eu vou me largar de você. O que eu preciso pedir? Senhor, me ajuda, porque não está fácil. É isso que o Senhor Jesus está pedindo, nos ensinando sobre a lei, e não pedir carro novo, e não pedir promoção. Não há erro nenhum nestas coisas, mas tem que começar aqui, ó. Ainda, capítulo de número 5, temos tanto a aprender, Senhor. Versículo de número 33. Também ouviste o que foi dito aos antigos: não julgarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo: de modo algum jurareis, nem pelo céu, por ser trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado dos seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jureis pela sua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a sua palavra sim, com peso de sim, e não com peso de não. O que passar disso vem do maligno. Quem já não prometeu tantas coisas aqui e não cumpriu? Aos seus filhos, ao seu marido, à sua esposa. Eu volto a dizer, eu não conheço a maioria dos irmãos aqui. Mas quanto no dia do batismo, que trouxeram seus filhos aqui, diante da igreja e do Senhor, não juraram orar com ele e por ele, trazê-lo à igreja, para que possa aprender a respeitar o culto divino. Tem abandonado os seus filhos, tem se esquecido de orar por eles. Quantos que estão aqui hoje, no dia do seu casamento, não jurou fidelidade, amar e respeitar, na alegria e na tristeza, na saúde e na enfermidade, na riqueza e na pobreza, até você tem prometido isso, tem cumprido isso? A palavra do Senhor Deus: Senhor, me ajuda. É o pedido lá de capítulo 7. Senhor, me ajuda a cumprir estas coisas, porque de mim mesmo eu sou incapaz. Eu preciso de Ti. Versículo 38, olha o que diz aí, capítulo 5. Estamos entendendo e interpretando a própria lei.
daquilo que convém a um crente. Temos pedido tantas coisas bobas e pequenas, e nos esquecemos daquilo que é essencial para a nossa vida. Versículo 38. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao perverso, mas ao qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. Não, comigo não, pastor. Comigo não. Comigo não. Se bater, tem que levar. Se falar, tem que ouvir. Não é isso que a palavra diz. Pedi e dá-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abri-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. E ao que quer demandar contigo, retirar-lhe a túnica, deixe-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe empreste. 43. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não faz os publicanos também o mesmo? Se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que Mateus 7, capítulo 7, quer nos ensinar? Cumprir a lei. Obedecer a lei por causa de Cristo. E não pedir para esbanjar em meus próprios prazeres. Porque eu tenho a certeza que temos muito mais do que precisamos. Não é? Temos ou não? Temos muito mais do que precisamos. Mas queremos mais. E aquilo que é essencial na nossa vida, nós não pedimos. Quero convidar a igreja a ficar de pé e orar e ler o último texto desta noite. Pelo menos aqui na igreja. 2 de Pedro, capítulo 3. Capítulo 1, perdão. Do verso 3 ao verso de número 11. Toda a igreja, em alto e bom som. Visto, tem aí? Podem ler? Visto como pelo seu...
8. Porque estas coisas... Está aí. Podem sentar. Meus queridos, o que devemos pedir? Ajuda. Porque eu sei que o meu coração é mau. O que devemos pedir? Perdão. Porque eu sou rápido no falar, eu sou rápido no julgar, eu sou rápido para condenar, eu sou rápido para difamar, eu sou rápido. Senhor, o que eu preciso pedir? Pureza para os meus olhos, pureza para as minhas mãos, pureza para os meus pensamentos. Porque todo aquele que pede com sinceridade no seu coração, Deus concederá. Porque isto é agradável a Deus. Vamos orar. Faça a sua oração. Eu quero que você ore, coloque diante de Deus. Senhor, de tudo aquilo que... dos mandamentos na qual eu ouvi. Tem muitos aí, se não todos eu tenho tropeçado. Me ensine, ó Deus, a orar como convém. Porque eu sei que essa é a tua vontade. Eu tenho mágoas. Eu não tenho andado sequer 1 metro com aquele que deveria andar 2 milhas. Eu tenho desejado o que é do outro para a minha própria vida. Pois eu sou ingrato, Deus, eu sou ingrato com aquilo que eu tenho recebido das tuas mãos. Porque nada me falta. Mas eu sou ingrato, Senhor. Quero convidar o pastor Alfredo a orar, encerrando. Os irmãos, saiba pedir o que é certo, para que a sua vida cresça diante do Senhor. Senhor Deus e Pai, nós lembramos da Tua palavra quando diz: quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazer isto para a glória de Deus. E também, ó Deus, lembramos desse texto reconhecendo que muitos têm se afastado deste compromisso. E têm, ó Deus, olhado para alvos que não são do Senhor. E de fato, ó Deus, muitas vezes estão atrapalhados na sua visão, quando se esquecem que para Cristo devemos estar dispostos até a vender tudo que temos, dar aos pobres e seguir ao Senhor. É por isso que a Tua palavra lá no Salmo 119, verso 11, um salmo tão lindo. No verso 11 diz: guardo no coração a Tua lei, para não pecar contra Ti. E de fato, Senhor, nós entendemos o que foi dito aqui esta noite. Pedimos de fato para que toda a nossa prioridade, ó Deus, seja burilada pelo Senhor. Que todo o nosso coração seja mexido por Tuas mãos.
porque nós entendemos que não estamos num parque de diversões, mas estamos no meio de uma guerra, onde o inimigo é um gigantesco leão que nos rodeia diuturnamente, olhando para nós com um olhar de ódio, tentando nos exterminar, nos destruir, nos humilhar. Por isso, Pai, precisamos estar atentos sobre este grande leão que incita a nossa carne para pecarmos contra o Senhor. É assim que ele adquire algumas vitórias, pequenas vitórias na vida do crente. Por isso, dá-nos consciência do que de fato deve ser prioridade na nossa caminhada por este mundo. Nós temos ouvido tanto sobre o fato de que somos peregrinos sobre essa terra, forasteiros, estranhos, estrangeiros. Ó Deus, que esta teologia, esta doutrina não fique só na nossa mente, mas desça para o coração e vivamos de fato como estranhos neste mundo, como loucos diante da sociedade. E ó Deus, isso só é possível quando eu guardo a Tua lei no meu coração. Agora, para guardar esta lei no coração, eu preciso também conhecê-la. Eu preciso conhecer mais e mais a Tua palavra. Porque os profetas no passado disseram, como palavra do Senhor, que o povo, a igreja, o povo eleito, o povo de Deus, muitas vezes padece por falta de conhecimento. Portanto, nós precisamos conhecer esta lei mais e mais. E, ó Deus, tudo isso deve ser o foco da nossa oração. Devemos orar para que a nossa vida seja uma vida de santidade, não importando se tenho ou não um bom emprego. Devemos orar para que os nossos filhos sejam homens e mulheres de Deus, não importando se serão médicos ou catadores de lata no meio da rua. Mas a nossa oração para eles, ó Deus, deve ser que cada um se torne um homem e uma mulher de Deus, segundo a Tua palavra. Nosso desejo, Senhor, é glorificar o Teu santo nome. Nosso desejo deve ser aquele que enaltece ao Senhor. Bens materiais vêm e vão. Aliás, vai ficar tudo aqui. Aliás, tudo será queimado. Porque um novo céu e uma nova terra surgirão como manifestação da Tua graça, onde teremos tudo aquilo que não compramos, não construímos, não fizemos. Então, ó Deus, por favor, não permita que nessa jornada estejamos muito apegados a pedras e cobras, mas que tenhamos no coração o desejo de nos apegar, ó Deus, a pão e peixe, multiplicados pela graça do Senhor Jesus, multiplicados na nossa vida, no nosso coração. Portanto, o padrão do mundo não pode estar, ó Deus, na nossa mente, nem no nosso coração. Afinal de contas, Senhor, o que queremos para nós mesmos? O que queremos para os nossos filhos? O que, Senhor? O que queremos? Por isso, Pai, às vezes precisamos trabalhar menos do que trabalhamos, estudar menos do que estudamos, e nos arraigar à Tua palavra, nos apegar a ela, para que o Teu nome seja glorificado. Esse é o sentido de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Reino significa dizer que há um rei que é Cristo. Ele deve dominar a nossa vida. Justiça significa dizer que há uma salvação dada pela graça do Senhor. Por isso, Pai, essa é a nossa prioridade. Porque quanto àquilo que necessitamos, o Senhor nos dará, porque o Senhor nos ama. O Senhor nos ama. O Senhor nos ama. Precisamos viver isto, Senhor. Por isso que rogamos pela Tua graça sobre nós. Graça esta que renova o nosso coração e a nossa mente. A misericórdia que se renova
todos os dias. De manhã, quando abro os meus olhos, as misericórdias do Senhor estão novas em folha, para nos cobrir e nos conduzir. Que utilizemos esses meios de graça, ó Deus, para deixarmos de ser meninos, como diz o apóstolo Paulo, e sermos adultos no Senhor, sermos amadurecidos no Senhor. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai, a comunhão, a consolação e os dons estejam sobre a vida de todos os que aqui se reúnem, e esteja também espalhada pelo mundo, ó Deus, por todas as igrejas que estão espalhadas nessa terra, que hoje, que é o dia do Senhor, se reuniu para cultuar a Cristo. Agora e até aquele dia, quando estaremos com o Senhor por toda a eternidade. Aí sim, livres do pecado, glorificando e exaltando o nome do Senhor, abraçados a Cristo, aquele que é o Senhor da nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém. Irmãos, eu gostaria que